Bom, então chegou a hora, finalmente, da gente dar nome aos bois, falarmos quais foram os principais erros, né, nas nossas carteiras. Dar nome às ações que a gente começou errando. Fabião, quer começar aí? Posso começar. Para mim, 2 erros marcantes aí. Erros que botavam em xeque a filosofia. Então, quando coloca em xeque a filosofia, você redobra o cuidado. O primeiro foi o mais perigoso, porque foi quando eu tinha atingido aquele negócio de, o dividendo já está no tamanho do meu aporte. Isso aconteceu em 2009, com Usiminas, que eu comprei a ação por volta dos R$91, pasmem, incríveis R$91, não pagava um dividendo que não tinha representatividade nenhuma. Eu comprei para especular, portanto, saindo do que eu tinha me proposto a fazer. Eu mantive essas ações em carteira por muito tempo, mas eu colei no meu mural para que eu visse todo dia e para que eu lembrasse de não sair da filosofia. Então eu fiquei ainda, a rédea que já era curta, ficou ainda mais curta. Então, a Usiminas certamente, não que seja uma má empresa, não que seja, assim, aqui não tem indicação de compra nenhuma, é uma reflexão para a gente fazer. Ela não pagava dividendo, eu comprei para especular. Então, eu sempre me rebaixo naquela e falo, não, peraí, o meu negócio é dividendo, ação perene, setor perene, que pagam dividendos há muitos e muitos anos. Nos setores que eu conheço, porque eu estudei bastante os setores, depois de algum tempo você passa o legal da filosofia é você passar a se tornar parceiro, como o Barsi fala. Isso eu gosto de falar muito. Então a gente visita as empresas que a gente tem, não por visitar, mas porque a gente gosta mesmo. A gente olha e fala, eu tenho essa empresa é minha, né? Então eu vou ver o que está acontecendo, nada mais justo, né? Então a Usiminas foi um belíssimo de um aprendizado para mim, a ponto de eu colar e olhar todo dia e falar, seu burro, você fez o que você não estava comprometido, porque agora você se acha alguma coisa? Se desviou do teu propósito. Exatamente, eu saí da minha rota. Então, assim, foi um baita de um baque mesmo para mim, e serviu de lição para falar, vamos volta ao básico, faz o trivial e vai trabalhar, é mais ou menos assim. Então, trabalhando e aportando. Em 2000 não, depois de alguns anos eu conquistei a minha independência financeira, que é algo muito pessoal. Todo mundo fala, o cara que conseguiu a independência financeira atingiu R$1 milhão, tem nada a ver isso aí, nada a ver. Dependendo do momento que você compra uma ação, um exemplo, você pode com R$500 mil comprar um dividendo de R$100 mil por ano, ou com R$2 milhões comprar um dividendo de R$100 mil por ano. É muito engraçado, depende. Eu lembro até hoje, um caso rápido, a Eternit em 2008 estava R$2,80 no ápice da crise, pagando 80 centavos por ação. 3 meses depois estava R$14 de novo, pagando os mesmos 80 centavos por ação. Você vê? Entendeu? Então, a Usiminas foi um belíssimo, voltando aos erros, a Usiminas foi um belíssimo do erro. E depois, mais pra frente, há pouco tempo atrás, mais uma vez achando que a gente sabe do mercado, agora eu vou me infiltrar, agora eu vou fazer um valuation, fugindo um pouco das métricas do Barsi, que sempre falou que nunca usou um Excel sequer para fazer um valuation, porque ele sempre fala que os negócios bons, eles costumam... saltam os olhos, né? Então, eu lembro que eu passei uma caminhada gigante comprando as mesmas ações, porque estavam sempre baixas, lá sempre com dividendos bons, né? Que eu considero, na minha visão, no meu preço, no target de 9%, e eu acho que é plausível hoje no mercado, né? Na minha visão, de acordo com a minha estratégia. E há pouco tempo atrás, se eu não me engano, em 2017, eu errei com a Múltiplos. Né? Muita gente errou com ela. Muita gente errou com Múltiplos. Então, assim, se você fosse falar, eu fiz um valuation, um verdadeiro valuation, passei horas e horas detalhando ROIC, tudo, né? ROIC, dividend yield, parecia uma baita ação como era um negócio tão bom que a própria Latam decidiu fechar o capital. Sim. Eu esqueci de analisar o resto, né? Que ela está inserida num setor que não é perene. Se fosse, a gente não tinha uma Vasco quebrada, uma Vale como quebrou, né? As empresas quebradas. Quer dizer, na verdade, só para falar, Claro. só pra complementar, talvez o setor dela fosse perene, isso. mas pelo fato de ela estar vinculada a outro setor que não é perene, talvez isso tirasse essa característica dela, porque você não tem segurança na principal derivada dela, que na verdade é o setor aéreo. E aí eu acho que também vem uma coisa interessante, quer dizer, interessante do lado negativo, infelizmente, que é a questão da empresa depender de um contrato. Exato, né? Ela depende exatamente. de um contrato único
e ela fica basicamente refém, né, da renovação ou não desse contrato. Exatamente. Então esse foi um grande problema. Não era uma empresa de ativos, né, ou seja, os ativos dela é uma empresa de milhagem, acaba sendo uma configuração um pouco diferente, e ela tinha essa dependência exclusiva das viagens geradas pela Latam e tal, e isso acabou... Mas é interessante ver assim, o erro não foi igual ao da Uzi Minas. Sim, sem dúvida. Isso que é bacana. O fato de eu estar começando a comprar a Múltiplos, a incorporar ela como carteira de dividendos, é assim, eu exigi um preço muito bom de entrada nela. Né, por volta, no meu caso, de uns 27, 26 reais. Eu comprei muita Múltiplos nesses preços, porque ela caiu, veio de uma queda de 45 reais. E assim, nesses preços ela pagava um dividendo muito bom, pela perspectiva que ela tinha, era impressionante. Então para mim fazia muito sentido. Então assim, embora o erro houvesse acontecido dessa forma, ele já não pesou tanto. Sim. Né? Então eu vi que a empresa ia fechar o capital, ia acontecer o que aconteceu, né? Só que aí assim, eu já consegui migrar para uma outra empresa, no meu caso Itaúsa, quando eu estava numa queda de R$8, R$8,50. Então eu pulei do bar, vendi a ação. Muita gente fala que a gente não vende ações. Não, dependendo do caso, com certeza. Esse foi o caso no qual eu vendi, particularmente, eu achei que deveria ter vendido, e migrei para uma ação que já era uma ação que eu já tinha, como parte da minha carteira, já é uma vaquinha leiteira lá. Né? Então é interessante como assim, é interessante como eu fiquei ainda mais chato com o negócio. Não, errei a primeira na Uzi Minas. A outra segunda marcante para mim foi a Múltiplos. Errei muito menor, não em termos de dinheiro, mas em termos de... sair do meu... Isso. O impacto. Exatamente. Primeiro acho que foi ganância. Primeiro foi ganância. Eu acho que foi ganância. Ganância. Foi. Eu posso falar ganância. Porque ela não estava barata, né? Ela não estava barata. Ou seja, você achou que ela estava cara, mas ela poderia ficar mais cara e eu vender para alguém. É a situação do vou perder o bonde. Ela já tinha ido de 40 para 80, de 80 para 90... vai para 120, vai para 150, não tinha... Pelo menos nessa vez tinha uma premissa, tinha um reason why, tinha um porquê estar comprando aquela ação. E outra, era um dinheiro que eu não vendia de jeito nenhum as minhas ações fundamentadas que eu tinha, que geravam os dividendos, as pagadoras, e era um dinheiro que eu estava elegendo uma possível nova, né? Possível nova pagadora de dividendo que ia ficar por muitos e muitos anos, quem sabe a vida toda na minha carteira. Legal. Claro que houve esse esquecimento de analisar uma empresa 360 um pouco mais a fundo, como o Barsi, né, faz de uma certa forma. Mas foi um erro honesto. Foi um erro honesto. Você sentou, você analisou, talvez não perfeitamente como você deveria ter feito. Com certeza. Mas foi um erro honesto. É um erro que todo mundo está sujeito, que é perfeitamente cabível. Dá pra entender, né? Já é um pouquinho mais... E acima de tudo, parar para pensar no erro, né? Isso é uma Com coisa certeza, muito importante, é reflexão. você refletir sobre o que aconteceu. Bom, por que eu tomei essa decisão? Exato. Onde teve o meu erro? Onde o meu erro pode ser identificado, né? Quais motivos, enfim. Isso me levou a ficar mais com rédea, assim, uma rédea bem mais curta. Eu tenho poucas ações na minha carteira, fundamentalmente 6 ações, que fazem parte ali de 90% da minha carteira, que eu não abro mão de jeito nenhum, elas ficam lá e eu quero aumentar. Mas eu tenho outras ações também, identificando alguma oportunidade, uma ou outra. Então eu sou muito chato em relação a isso. É o meu critério, é o meu jeito, né? Então, assim, deu certo, de acordo com as histórias que vocês ouviram, faz um baita sentido na minha estratégia, e é assim que eu mantenho. Esses foram meus 2 erros aí marcantes aí na minha vida, com certeza. Então, maravilha, entendido. Vamos agora para os erros do Felipe. Bom, são alguns, mas eu separei 3 aqui que me vieram à cabeça. 3 erros por motivos diferentes, né? O primeiro foi um erro que ele foi próximo a um IPO. Então aí talvez a primeira lição, né? A gente hoje em dia não gosta de comprar empresas que acabaram de abrir capital, porque a pessoa acha que entrar no IPO é você entrar no dia do IPO. Uma empresa que fez o IPO, dali a um mês ela acabou de fazer o IPO também, né? Então você ainda não tem uma referência histórica dela, a política de dividendos ainda não está muito bem estabelecida. E, combinado a esse fator do IPO, era uma empresa de moda, que você não podia ficar de fora. O cara que não tivesse essa empresa era otário. E eu fui otário de ter essa empresa, que foi a OGX. Né? Aqui a gente tira várias lições. Uma delas também é o fator da empresa não ser ainda operacional, né? Então, o Barsi, que ele falou, acho que em uma outra entrevista que ele deu sobre a OGX nunca foi uma empresa. E é verdade, ela sempre foi um projeto a ser executado, né? E ele não investe em projetos a ser executados, mas projetos consolidados. Então, vocês percebem aqui que foi uma sequência de erros, né? Uma combinação. Bom, a empresa acabou de abrir o capital, tinha o fato do controlador ainda ser uma pessoa
que acho que pouco se conhecia até sobre ele naquele momento, né? Era um cara midiático, bem conectado. Então, assim, em resumo, uma empresa de moda, e geralmente as empresas de moda a gente tem que ficar com o pé atrás, né? Em sua defesa, assim, muita gente boa que conhece o mercado, que estava no mercado há muito tempo, acabou entrando. Totalmente. Porque você tinha lá relatórios de grandes empresas, de grandes consultorias, Exatamente. que davam apoio e falaram, olha, é quase certeza que ali tem o que esse cara tá falando. Para vocês terem uma ideia, na época eu trabalhava em consultoria e eu fiz muita coisa na época para a Petrobras, no setor de petróleo e gás. E pô, o time que ele construiu lá era um time genial, os melhores, ele chamava de Dream Team inclusive, né? Então assim, era aquela história que nada pode dar errado. Sim. E geralmente quando isso acontece, algo dá errado, né? Primeiro erro. Segundo erro, foi uma ação que eu acho que algumas pessoas conhecem, talvez que outras não, que foi a PDG. Né? A PDG, ela chegou a ser a maior incorporadora do Brasil e ela teve um IPO, eu não me lembro ao certo como foi o processo, mas ela teve um IPO, a empresa passou por um certo desenvolvimento, você tinha um fundo de private equity grande que era um investidor por trás dessa empresa e num dado momento esse fundo saiu. A empresa começou a definhar, então os resultados começaram a patinar, ela começou a ter muito problemas nos distratos, né, que é aquela questão de você entrega o imóvel, a pessoa devolve porque não consegue pagar. Então ela começou a ter uma espiral negativa e no momento que eu vi que esse fundo que era investidor da empresa resolveu voltar, eu falei, bom, interessante, um cara que conhece da empresa, que já tem uma vivência lá dentro, e eles resolveram voltar, eu vou embarcar junto. E aí, quais as lições, né? Primeira, setor complicado, né? Então, eu a partir desse dia, eu nunca mais investi em construtora, ou incorporadora, ou o que quer que seja. Não por achar que seja um setor ruim, a gente vê construtoras de qualidade, acho que dentro de cada setor sempre tem as exceções, os líderes e tal, mas é um setor que tem várias complexidades, né? É um setor altamente cíclico, com ciclos longos, a leitura de um balanço de uma construtora é complexa, né? Você tem aquele banco de terras, o Land Bank. O contábil ele é especial, né? Exatamente. Exatamente. O reconhecimento da receita, enfim, segue regras contábeis. Uma lógica diferente da maioria das empresas, né? Então aí, primeiro erro, o setor. Segundo erro, talvez eu acho que um excesso de confiança, eu sei o que eu estou fazendo. E o terceiro, esse fato de basear o investimento porque tem alguém entrando, alguém grande sabe de alguma coisa. Exatamente. E eu não quero ser o último a saber, eu quero estar no meio. Verdade. Então esse foi um segundo erro. E o terceiro erro, aí foi um erro que impactou muito pouco minha carteira, porque minha participação era bem pequena, mas já estava mais alinhada à filosofia do dividendo. E aí foram as ações da Oi, né? As ações da Oi, eu tive muito pouco, na verdade, mas eu acho que o aprendizado que ela me trouxe foi muito grande, não proporcional à participação que eu tinha. E qual foi o grande aprendizado aí? É um setor bom, uma empresa de telefonia, né? Um setor perene, era praticamente, não líder de mercado, mas entre as 3 líderes de mercado, 4 líderes, e ela era uma excelente pagadora de dividendo. Então, qual que foi o grande erro aí? A gente olhar somente o yield. A pessoa que olha só o yield, ela esquece muitas vezes de outros fatores que são muito importantes para o investimento. Então, por exemplo, a Oi era uma empresa que, para distribuir esse dividendo, ela estava se endividando, né? Tanto é que ela chegou a ter uma dívida de 64 bilhões de reais, ou algo parecido. Então, ela estava distribuindo um dividendo que ela não podia estar distribuindo. Era insustentável. Então, no momento que a gente olha só yield, o que a gente tem uma tendência, às vezes, a gente olha um yield ali, 20%, que é isso? É algo eu preciso aproveitar. Sim. Mas por trás desse dividendo pode estar uma saúde financeira se deteriorando e é um ponto para a gente ter uma atenção muito grande. Principalmente uma queima de caixa. Né? Exatamente, ela está distribuindo um dividendo que ela não pode distribuir, porque o caixa dela não suporta essa distribuição. Né? Esse último é muito interessante, quer dizer, porque você deliberadamente decidiu por ignorar esses sinais. Exatamente. Às vezes você até entendia que era um risco, mas que, isso aqui é muito bom para ser verdade. Pode até ser uma certa ganância, né? Você fala, bom, é um dividendo tão bom que eu preciso aproveitar. É verdade. E, enfim, foi o meu terceiro grande erro. Não. É isso.
Bom, agora falando dos erros da Lu, né? É. O que você quer dizer um pouquinho, Lu? Quais foram as grandes burradas aí? Eu não quero parecer metida, tá? Mas foi um grande erro. E não diria assim, grande em termos financeiros, mas foi grande em aprendizado. Porque assim, considero que foi a única vez que eu também me desviei desse viés da estratégia previdenciária, né? E na verdade, assim, foi uma gama de vários erros combinados, acho que de todos vocês, né? Já vou dar um nome logo, BRF. Sim. Primeiro porque, na época, estava na moda, né? 2, é um papel que, sei lá, chegou a custar acho que 50, 60 reais. Isso tinha subido pra caramba. E aí ela começou a cair, né? E eu falei, putz, quando ela bateu 37 reais, eu falei, putz, caiu demais já. Segundo ponto, caiu demais já. Exatamente. Caiu Vai demais voltar já. isso aqui. Eu pensei, não, uma hora isso aqui volta assim. É no mínimo 50% aqui. E muitas vezes o caiu demais é porque tinha subido demais antes, né? Exatamente, mas assim, quer dizer, eu não fui, honestamente, eu não fui a fundo procurar saber, na verdade não tinha informação na época do porquê tinha caído tudo isso. Então na época eu achei, pô, né, é uma correção, é uma simetria, não, puta empresa, multinacional, como que isso pode dar errado? Sim. Terceiro, é um papel que grandes players estão nela, então BlackRock, Tina Parton, a Brilho Diniz, uma puta cara que eu admiro, tá por trás disso. Então, o terceiro motivo. E o quarto, porque comecei a ouvir também ao meu redor pessoas que também estavam olhando essa oportunidade. Então você começa, putz, eu cheguei nessa conclusão, ele chegou na mesma, não é possível, então eu tô certa. Se todo mundo, não comentei com ninguém, todo mundo chegou na mesma... É aquele viés da confirmação, algo assim. Exatamente. Então aí eu já estava também num momento, isso era 2017 mais ou menos, tá? Acho que começo de 2017. E eu estava uns 2 meses sem aportar, na verdade, porque naquele momento, enfim, acho que na época, com certeza, não vi nenhuma oportunidade no momento, no começo do ano, e estava com aquele caixa disponível na mão ali, coçando mas desespero, isso né? coça, né? Uma coisa que acontece, gente, em época de alta, que você não vê oportunidade. E é curioso, né? A gente fala sempre de ter disciplina, mas a disciplina não é só para investir, às vezes para ficar quieto. Segurar, não fazer nada, às vezes não é um bom negócio. É a frieza e aí a paciência para você esperar o momento certo. Né? Total. Então o quarto erro foi comprar por impulso, né? Porque, enfim, achei que era uma boa oportunidade. E reparem que em nenhum momento, que aí eu posso considerar o quinto erro, é um combo, né, de erros. Quinto erro é, eu comprei sem nem antes entender o que a empresa fazia, né? Nunca tinha lido um balanço disso, tá? Não entendia por que aquilo poderia estar caindo, eu não sabia o que era a empresa. Eu sabia, enfim, que eu consumia lá no mercado o hambúrguer, enfim, o congelado, que era uma outra empresa, mas as marcas, porque estava muito na moda também aparecer, né, a propaganda das marcas na televisão. Sadia, né? Não, super. E aí eu falei, não tem como dar errado, fui. 37 reais. 2 semanas depois, entendi por que estava caindo. Carne fraca. Operação carne fraca, não sei se vocês se lembram, mas foi uma operação que denunciou aí uma série de, enfim, irregularidades no Ministério da Agricultura, juntamente com não só a BRF, mas todas as empresas do setor. E aí acabou pegando todo mundo, né? A Polícia Federal acabou divulgando isso. Procura de fiscais e coisas absurdas que aconteceram com os produtos. Então, muitos frigoríficos foram fechados por questões sanitárias. Coisas absurdas, que assim, não tinha como uma ação dessa ser operada tão rápido. Você via, assim, coisas nojentas sendo colocadas junto à carne para dar liga. No momento que a opinião pública também auge da Lava Jato também. E aí vem uma dessa, entendeu? Uma empresa que sempre foi colocada no pedestal junto com a JBS, né? Com aquelas... Os campeões nacionais, campeões nacionais, exatamente. E aí eu fui vendo, putz, o buraco é mais embaixo. Então, quer dizer, você tem um controlador que não entende do negócio, você tem uma empresa que começou a cair, mas o preço caiu por um motivo, não era uma simetria, quer dizer, tinha alguma coisa errada ali e eu não soube identificar. E cá entre nós, né, o motivo não foi só a carne fraca, né? Claro, Foram uma conjuntura de fatores que... Tudo. E eu não soube fazer essa leitura correta. Isso acontece ela não tinha um histórico também de dividendos, né, tão forte assim naquela época. Sei lá, eu nem olhei, entendeu? Não olhei, honestamente eu não olhei, porque eu pensei ali no ganho rápido, foi óbvio, ganância também. Sim. Pensei ali no ganho rápido que isso se recuperaria logo, né? Sim. Então comprei BRF, não foram muitas ações, mas assim,
pra mim pesou no meu financeiro, mas não foi algo que pô, me quebrasse, graças a Deus. Mas assim, é um dinheiro que foi bom eu ter perdido, porque o meu próximo erro talvez eu com certeza vou errar, mas com muito menos. E não vai ser nesse quesito de novo, né? Espero que não, acho que não vai ser, pode ser um outro erro, um erro honesto, eu analisei, foi, deu errado. Aí tudo bem, aí você fala, você se perdoa, você fala, pô, eu fiz tudo que eu poderia ter feito dentro dos meus limites humanos, vamos dizer assim. E aí, enfim, o papel acabou batendo R$16. Então foi muito rápido, em menos de um ano. Aquele erro doído, né? Não, você fica sem reação. Você fica se matando. E assim, foi um erro doído porque foram quase 2 anos olhando aquilo na carteira e falando, você ainda tem aquele histórico, isso que é um grande diferencial. Você tem um histórico de dividendos ainda, se é uma conjuntura econômica que leva uma empresa aí para baixo, isso acontece, é normal. Várias empresas boas, pode pegar o Banco do Brasil aí. Situações temporárias. Situações temporárias. O Banco do Brasil, que hoje, no momento que a gente grava esse vídeo, é R$55, na crise de 2008 bateu R$9. Mas engraçado, né? Imagina se isso tivesse acontecido com uma Taesa, se fosse para R$16, a gente ia estar explorando champanhe. Exatamente. Quando a gente tem confiança no investimento que você está, quando você conhece a empresa você compra mais. Você se sente realmente um participante, um sócio daquele projeto. Com certeza. E aí você fala, bom, eu consigo enxergar coisas que a maioria não está vendo. E aí que eu uma oportunidade. O pior é quando é o contrário, né? A maioria está enxergando e você não. Você não, você é o último a saber. É péssimo, assim, é um sentimento ruim, você se sente mal. Né? Mas é bom isso pra você aprender, respirar e falar, bom, esse tipo de erro eu acho que eu não cometo. Com certeza. Com certeza. É isso aí. Complicado, mas acontece. Acontece.